Então, voltando para esse... E aí você tem que ver o que o jornal dizia em 2005, certo? O jornal que a pessoa está lendo hoje. Então, aí você volta para quinta-feira, um dia antes do Israel atacar o Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica, pela primeira vez, aprovou um relatório dizendo que o Irã não estava cumprindo suas obrigações com a agência, né, de permitir acesso às instalações, etc. O que é falso, porque quem acompanha isso sabe que o Irã é o país mais fiscalizado. De 100 horas que a agência trabalha, ela trabalha 25 horas para fiscalizar o Irã e as outras 75 horas para fiscalizar o resto do mundo, certo? Então, a agência, pela primeira vez, aprovou isto. Muito significativo olhar quem votou a favor e quem votou contra. China, Rússia votaram contra, mais Serra Leoa, se abstiveram Brasil, Indonésia, Tailândia, Índia, Paquistão, certo? O Sul global, portanto, se absteve, o que é um recado muito importante. Quem que aprovou? O chamado Ocidente coletivo, tá? Japão, Estados Unidos, Europa, né? Austrália, todo mundo sabe que esse relatório está fundado em inteligência que a agência diz ter obtido em 2018, que é uma inteligência que foi passada para eles por Israel, certo? Então, mais uma vez, a agência está dizendo que o Irã não está cumprindo com base em alguma informação que foi dada por Israel e que provavelmente é falsa. E aí, depois, no dia seguinte, então, Israel vai usar esse relatório como uma das desculpas para atacar o Irã, certo? Isso é um lado da coisa a ser compreendida por quem vai abrir o jornal. A outra coisa é voltar um pouco no tempo e pegar umas falas minhas desde que começou a guerra contra Gaza, ou o genocídio em Gaza, ou desde o 7 de outubro, se vocês quiserem. Eu disse em várias ocasiões que Israel não podia parar essa guerra. É como um tubarão que, se parar de nadar, morre, certo? Então, Israel precisava, e Netanyahu, para se manter no poder, precisava que essa guerra continuasse indefinidamente e que ela chegasse no Irã. Quer dizer, Israel, por mais que eles possam cantar vitória, que eles destruíram o Hamas, que eles destruíram o Hezbollah, que eles enfraqueceram o Irã, que é o que eles diziam até anteontem, né? E que eles vão conseguir tirar os palestinos de Gaza e tudo mais. O fato é que, quando terminasse essa guerra e começassem a fazer os balanços, eles iam perceber, primeiro, que eles perderam reputação no mundo inteiro, perderam apoio, perderam legitimidade, mas, ainda por cima, restava inteiro o poder do Irã como potência regional, que para eles não pode existir, é um risco existencial, não por causa de uma pretensa bomba nuclear, mas é porque qualquer existência de um país poderoso perto de Israel é vista por eles como uma ameaça ao projeto sionista e americano, etc. Então, eu dizia, essa guerra precisa, para os israelenses, chegar no Irã. Só que, por que ela tardava a chegar? Porque todo mundo dizia que Israel não tinha condições de atacar o Irã sozinho e que precisava, para isso, dos Estados Unidos. Então, a gente sempre estava esperando o momento em que Israel atacaria o Irã e aí forçaria os Estados Unidos a entrarem na guerra. E esse momento chegou agora, com essa coisa do relatório da IA, com o fato de que as potências ocidentais têm um prazo curto para lidar com o tema iraniano, porque aquele acordo que os iranianos fizeram com o Obama em 2015, o JCPOA, lá, que era o acordo nuclear, ele termina em outubro deste ano. Então,
se até outubro desse ano ninguém fizer nada, o Irã fica livre para fazer absolutamente o que quiser, ele não está mais ligado pelo acordo de 2015, certo? Então, não tem mais sanções e o Irã não precisa mais cumprir aquelas coisas restritivas que ele tinha aceitado para si. Quer dizer, são coisas restritivas para além do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Tá? Agora, o que eles têm como alternativa? É levar ao Conselho de Segurança uma reclamação dizendo que o Irã não estaria cumprindo o acordo. Se eles levarem isso ao Conselho de Segurança, aí nem a China nem a Rússia podem travar isso. Se não tiver consenso no Conselho de Segurança, as sanções contra o Irã, aquelas que foram impostas pela ONU, voltam a entrar em vigor automaticamente. Então, os europeus agora têm um prazo curto para decidir o que vão fazer com isso. E eles já estavam avisados pelo Irã de que se eles levassem essa reclamação ao Conselho de Segurança, acusando o Irã de descumprimento e pedindo a volta das sanções, o Irã ia simplesmente sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aí ninguém mais ia fiscalizar o Irã para nada. Então, nós estaríamos diante de uma guerra praticamente certa, né? A partir dessa crise instalada. Então, Israel aproveitou o momento, avisou os americanos. O Trump disse que ele estava sabendo, que ele basicamente autorizou, disse que ele tinha dado um prazo para os iranianos, 60 dias, passou 61, então que era óbvio que os israelenses iam atacar. Então, os israelenses atacaram na esperança de que iam causar um dano muito grande na infraestrutura iraniana, tanto na infraestrutura nuclear, quanto na capacidade dos iranianos de lançar mísseis, quanto na defesa antiaérea do Irã. E eles, de fato, conseguiram isso por um período de 8 horas, mais ou menos. Então, eles atacaram, surpreenderam os iranianos, mataram a liderança militar e muitos cientistas. De fato, travaram a defesa antiaérea iraniana por 8 horas e também prejudicaram a capacidade de enviar mísseis. O prejuízo causado às instalações nucleares é pequeno, porque as instalações nucleares do Irã são profundamente subterrâneas, sob montanhas rochosas, etc. Mas a expectativa, então, era o que acontecerá depois que o Irã começar a responder. Se ele não tivesse respondido, a gente saberia, opa, o Irã não tem condições. Quando ele começou a responder, e a cada dia que passou desde então, hoje mais ainda, você percebe, opa, o Irã consegue responder com muita força. E não só isso, o tempo trabalha a favor do Irã e contra Israel. O tipo de armas que um e outro têm trabalham a favor do Irã. O tipo de situação, tamanho do território, tamanho da população, o tipo de indústria, o tipo de distribuição dos alvos potenciais, né? E a gente está percebendo, então, que o Irã está muito mais forte do que eles teriam imaginado. E agora, me parece que a grande pergunta é essa que vocês colocaram. Qual vai ser o papel dos Estados Unidos? Se os Estados Unidos, para quem Israel já começou a pedir socorro, tá? Se os Estados Unidos entrarem no ataque contra o Irã, aí a história muda e nós podemos estar diante de uma guerra regional mais ampla. Eu não acho que eles vão ganhar a guerra contra o Irã, mas eles têm muito mais capacidade de destruição do que tem Israel sozinho. Ou então, se os Estados Unidos forem fiéis à palavra do Trump até esse momento, os Estados Unidos não vão entrar na guerra, digamos, na ofensiva contra o Irã. Então, aí não vai ter outra alternativa senão Israel recuar. E aí nós vamos começar a fazer as contas de qual ficou sendo o equilíbrio na região. Até agora, o Irã está falando bastante grosso.
que é o objetivo agora da operação iraniana é destruir a capacidade ofensiva de Israel, certo? Isso quer dizer que eles estão querendo destruir muita coisa em Israel. Tá? Estou falando de alvos militares, né? Então, basta. Agora nós vamos ver como é que os americanos vão se portar, e, é claro, o Ocidente. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, assim, em que você vai ter um antes e um depois no reequilíbrio, né, do jogo de poder mundial. E a última coisa que eu diria assim nessa primeira provocação para quem abriu o jornal sim, tem coisas, tem algo nos ataques israelenses contra o Irã que parecem muito com os ataques ucranianos contra a Rússia, o que indica que Israel vem trabalhando nessas, sabe, nessas estratégias ou nessas táticas junto com o serviço de inteligência americano, inglês, e que tem um projetão aí, sabe? Então, ao verem um ataque contra o Irã, os russos ficaram mais espertos, os chineses ficaram mais espertos, o Paquistão ficou já de orelha em pé, certo? A Turquia, porque está todo mundo dizendo, opa, sabe, será quem vai ser o próximo depois do Irã? Claro, a Rússia num outro sentido, né? Já percebeu que o que está sendo usado contra ele está sendo usado contra o Irã também. E, portanto, isso faz parte do grande jogo, né? Do grande jogo da geopolítica com que vocês, né, lidam todos os dias aqui.